13º domingo do tempo comum, terceiro domingo depois de Pentecostes. Na semana passada, a liturgia nos trazia a realidade de quem é Jesus, da pessoa de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde. Então nós sabemos que o Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, Além disso, ele também é sacerdote e vítima pelos nossos pecados. É ele que vai tomar sobre si as nossas enfermidades, como diz Isaías no Cântico do Servo Sofredor, no capítulo 53. Ele que vai tomar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e assim nos salvar. E a liturgia desse domingo trata exatamente desse segmento de Jesus, do discipulado. Nós vemos na primeira leitura de hoje o profeta Elias, que é enviado por Deus até Eliseu para ungí-lo como profeta. É um dos poucos casos em que um profeta é ungido, Normalmente quem eram ungidos no Antigo Testamento eram os reis. Mas Deus envia Elias para ungir Eliseu como um profeta substituto dele. Veja que os profetas no Antigo Testamento eles tinham como que escolas, de profetas. Existiam discípulos, Então não é que, olha, você estuda aqui tantos anos comigo aqui, Você vai aprender aqui e depois, terminado, automaticamente você vira profeta, Deus vai falar através de você. Não, O que o discipulado, no caso dos profetas, era para que eles procurassem ter uma vida mais em Deus, uma vida mais mortificada, uma vida mais em Deus. E aí, se Deus assim quisesse, ele chamaria um daqueles profetas falaria através de um destes profetas. É o caso de Abacuque, que é discípulo de Jeremias, Este é um dos casos. No entanto, na Bíblia protestante não tem Abacuque, se não me engano. Enfim, outra coisa. Mas Elias, então, é enviado para ungir o profeta Eliseu. Como é que Elias encontra Eliseu, Eliseu está lavrando a terra, com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. O que isso quer nos dizer, Veja, Deus nos chama no meio das nossas ocupações. Deus chama pessoas ocupadas, Não é pessoas desocupadas. Eliseu está ali, cuidando das suas coisas, cuidando da sua família. Eliseu não é um destes discípulos de Elias. Assim dizem os biblistas, Eliseu não é um desses discípulos de Elias. E, no entanto, Deus escolhe Eliseu. Deus escolhe exatamente Eliseu. Essa eleição de Deus. Eliseu vai receber uma porção dobrada do espírito de Elias. É algo que ele pede antes de Elias subir aos céus, antes de Elias ser arrebatado. E veja que ser encontrado por Deus no meio das nossas ocupações, como isso é importante de nós pensarmos e vivermos isso. As pessoas dizem, não, Paulo, eu sou muito ocupado, não tenho tempo para rezar. Veja, quem de fato reza é quem é ocupado, sabe? Normalmente a pessoa que reza ela não é uma pessoa desocupada. Não, quando chegar as férias, aí eu vou lá e faço um retiro. Não adianta, não vai rezar, Quem reza são aqueles que fazem violência no seu dia para encontrar ali um horário, um tempo para rezar, mesmo que a pessoa tenha aquele trabalho que arranca o couro, Quem de fato reza é aquele que às vezes acorda 10 minutinhos mais cedo, mas aqueles 10 minutinhos ele faz valer o dia, naqueles 10 minutinhos ali que ele reza, Então é importante nós entendermos isso. O Senhor chama pessoas ocupadas, O Senhor elege, Assim, o Senhor elege. Essa liturgia de hoje trata muito dessa realidade do vocacionado, Daquele que é chamado por Deus a uma missão. Aqui, claro, se aplica, àqueles que são chamados por Deus a uma vocação como o sacerdócio, a vida consagrada, a vida contemplativa, Mas também se aplica a você, caro católico, que vive no seu cotidiano com a sua família, trabalha, tem que encontrar Deus ali no meio do seu dia, lá no meio do seu trabalho, Então Eliseu, é encontrado por Deus ali, no meio do seu trabalho,
um trabalho pesado. Veja, Eliseu é uma pessoa simples, né? É um camponês, está cuidando da terrinha dele ali, para depois alimentar seus familiares. Então, é um homem simples, não é o homem letrado, não é o doutor, não é aquele que se pôs a estudar muito. Ele é eleito por Deus, é isso que mais importa. Elias então passa por perto de Eliseu. Elias não diz nada para Eliseu. Elias simplesmente passa perto de Eliseu e joga um manto por cima de Eliseu. Esse gesto é muito interessante. Esse jogar um manto significa passagem de missão. Estou passando a minha missão para você. E aí nós podemos fazer uma referência à folia do divino, né? Na folia do divino, né, as pessoas, né, os foliões, eles passam, né, com a bandeira ali, né, do divino o quê? Do divino Espírito Santo, né? Ou seja, quem é aquele, né, nós ouvimos de João Batista que ele andaria com o espírito e o poder de Elias. Que espírito de Elias é esse? É o Espírito Santo, né? E os foliões do divino, eles passam, né, com a bandeira da folia do divino ali sobre as pessoas, né? As pessoas vão lá e tocam, né? É preciso que nós afastemos, né, todo tipo de superstição, de ver a bandeira como uma espécie de amuleto, né? Isso aí de fato não deve acontecer. Mas a bandeira, ela é um sinal, né? Assim como essa imagem do Sagrado Coração é um sinal para nós, a bandeira da folia do divino é como uma espécie de sinal, né? Então, este sinal que passa, né, por cima de mim, né, ali no caso, né, na folia do divino. A folia do divino é um instrumento de evangelização poderosíssimo e muito antigo na igreja, né? No Brasil, remonta ao Brasil Império, né? Da época que o Brasil tinha imperador, né? Por isso que tem imperador, imperatriz, né, também, né, no meio nos cargos lá da folia do divino, tem imperador, imperatriz, né? Então é algo que, né, tem uma força de evangelização, né, grande, se a gente souber, né, fazer estas coisas, né, distanciando as superstições que possam ter, purificando aquilo que precisa ser purificado. Mas veja que essa passagem de manto, né, acontece, né? Acontece. Então, a bandeira ali é um sinal, assim como o jogar um manto que Elias faz aqui por cima de Eliseu, é um sinal. O manto não é o Espírito Santo, né? Mas é um sinal ali daquela missão que a quem é confiado. E aí, depois, né, o que Elias faz isso e continua andando, está nem aí, né? Continua andando. Mas Eliseu então deixa os bois, corre atrás de Elias, né, e diz: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Né? E Elias responde: vai e volta, pois o que te fiz eu? Essa pergunta, pois o que te fiz eu, é o seguinte: você sabe o que aconteceu? Eu passei o manto por cima de você, significa você sabe qual é a sua missão. Você sabe qual é a importância da sua missão. Você vai me suceder como profeta de Deus. Isso não é pouca coisa, né? Então você vai me suceder. E aí ele se retira, pega os bois, ou seja, um instrumento de trabalho dele ali, os bois, a madeira ali do arado, e ali ele faz um churrasco, né? Ali ele assa a carne e dá de comer para a família, não só para a gente, fala para a sua gente, ou seja, ali envolve também os empregados, as pessoas que trabalhavam com ele e também a sua própria família, né? Então veja o que Eliseu faz. Ele poderia simplesmente ter deixado as coisas ali e seguido, né, Elias, mas ele se desfaz das suas seguranças humanas. É assim que acontece com o vocacionado, né? Vou dar um exemplo aqui, né, já que nós temos na nossa paróquia 2 seminaristas. Quando um jovem entra no seminário, né, o que ele está fazendo ali? Ele está se desfazendo das suas seguranças humanas e se confiando em Deus. Ele vai discernir a vocação dele, mas não quer dizer necessariamente que vai ser padre. Às vezes tem vocações mais tardias, né? A pessoa já é formada, já é engenheiro, já é físico, já é um monte de coisa, né? Aí ela ainda tem umas seguranças humanas, assim, né? Mas um jovem, sei lá, de 17 anos, que acabou de terminar o ensino médio e resolve entrar no seminário, ele não tem segurança humana nenhuma, assim, de futuro, né? Então, assim, não tem um curso superior, não tem nada, e ele está gastando o tempo dele, está entregando o tempo dele ali, a vida dele, né? Alguns vão dizer os seus melhores anos, né, entregando para Deus, né? Eu falo isso para vocês perceberem, né? Nós temos seminários para rezarem, né, de fato, por esses meninos, né, entenderem o que estão fazendo,
né? O sacrifício não acontece só lá no dia da ordenação. O sacrifício, entregar a vida, acontece a partir do momento que você decide responder ao chamado de Deus, né? Que você deixa ali sua família, deixa aquelas seguranças humanas, né? Você não está pensando mais em passar em concurso público, você não está mais pensando em fazer faculdade, não, é esse caminho aqui que eu vou, né? É bonito o que o Salmo diz, né? Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Ou seja, eu me desprendo de tudo, o Senhor é minha herança, né? Assim como o Senhor me elegeu, me escolheu, me chamou, eu elejo também o Senhor como minha única herança, meu único bem. Nenhum bem eu posso achar fora de vós, diz o salmista. Esse é o salmo, é a oração do vocacionado, né? E assim, né, a vocação exige de nós esse desprendimento, essa confiança em Deus, né, essa confiança em Deus. Isso também se aplica ao matrimônio, né? Também se aplica ao matrimônio, porque uma vez que você decide se unir a uma pessoa em matrimônio e gerar uma família, você também está se lançando, né? Deve ser assim, né? Se lançando em quê? Ou se arriscar de certa maneira, né? E você promete ali fidelidade para a vida toda, né? Você promete que vai permanecer com aquela pessoa a vida toda. Então é um se lançar, é um se arriscar de certa maneira, né? Então, esse se desprender dessas seguranças humanas para seguir a Jesus, isso é muito importante, e é o que o Senhor vai insistir no Evangelho hoje, né? Não é que você vai deixar de honrar seu pai e sua mãe, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele inclusive dá uma bronca nos fariseus, no Evangelho de São Marcos, quando eles anulam a lei, né, de honrar pai e mãe, dizendo, olha, tudo que você poderia receber de mim é corbã, ou seja, é consagrado, né? Ele fala, vocês anulam a palavra de Deus por causa de vossas tradições humanas, né? Então Jesus, ele dá uma bronca nos fariseus, por quê? Porque eles deixam de honrar pai e mãe, né, se utilizando de tradições humanas. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui no Evangelho de hoje é que é preciso esse desprendimento, e de fato é preciso, né? Mamãe e papai continuam sendo mamãe e papai para o resto da vida, e depois, até depois, né, serão para sempre seus pais, né, serão para sempre. Uma vez que você foi concebido por eles, naquele primeiro instante de vida ali, eles já são seus pais, né? Mesmo que infelizmente, né, a criança nem venha a nascer, né? Então, a partir daquele momento, uma vez que uma criança é gerada ali, naquela relação, primeiro instante, a partir do momento que houve a fecundação, né, ali tem uma pessoa humana, né, uma vida nova, né, com todos os direitos, e você será para sempre pai, para sempre mãe dessa criança, ainda que infelizmente essa criança não venha a nascer, seja por razões, né, biológicas ali, que às vezes a mãe acaba perdendo a criança, infelizmente, né, ou mais triste ainda, ao que aconteceu essa semana, né? Uma criança que teve relação com outra criança e gerou uma outra criança. 3 crianças aí, né? Importante dizer, são 3 crianças, não é só 2 não. São 3 crianças. E uma dessas foi morta na barriga da mãe, né? Então, veja, né, como que essas escolhas são importantes aqui. Já volto nesse ponto, né? Só para encerrar aqui a questão da vocação. Veja como que o Senhor aqui, né, no seu segmento, ele exige uma certa radicalidade, né? Exige uma radicalidade de nos desprendermos de tudo isso, né? Então, no Evangelho de hoje, só para tocar em apenas um ponto aqui desse Evangelho, né, que toca essa realidade do que aconteceu essa semana. Jesus vai passar pela Samaria, porque ele está se dirigindo para Jerusalém. Ele enrijeceu a testa, né? Vai dizer aqui o texto no seu original, né? Ele aqui coloca, tomou a firme decisão, né? No original ele enrijeceu a testa, ou seja, ele, né, tomou a firme decisão assim, olha, não me importo com ninguém o que vão dizer, né? Pedro vai querer ficar lá no Tabor, Senhor, é bom estarmos aqui. Não, nós vamos para Jerusalém, nós vamos para o Calvário. Então, nosso Senhor Jesus Cristo tomou a firme decisão. E aí ele vai para Jerusalém. E aí os samaritanos não querem receber Jesus, por quê? Porque ele está indo para Jerusalém. O que seus discípulos querem fazer? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Os Boanerges, né? Os filhos do trovão, assim chamados, Tiago e João.
Olha, Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. O verbo usado aqui é o mesmo verbo usado quando Jesus repreende os demônios. Por quê? Porque eles não estão movidos pelo Espírito de Deus, estão movidos pelo Espírito do demônio, destruição, de morte, que é morte. E com isso eu toco essa realidade, né, do que aconteceu essa semana, né, uma criança lá de 11, 12 anos, né, que gerou um menino ali, uma outra criança, a partir de uma relação com outra criança, 3 crianças. E o aborto aconteceu no dia da natividade de São João Batista. O que é mais impressionante é a gente ouvir que certos católicos, entre aspas, concordaram com isso, né? Ouviram uns 2 ou 3 frases de efeito, né, na internet e concordaram com isso, né? É sempre aquela coisa, mas e se fosse com você? É sempre essa, né, esse argumento, né? Argumento baixo, muito baixo, né? É um muito, muito baixo mesmo, né? Você ignora totalmente a criança ali na barriga da mãe. Aqui nessa assembleia tem crianças aqui, né, que nasceram aí com um pouco mais de semanas do que essa criança que foi abortada, não é? Hoje mesmo, né, nessa assembleia. João Batista exultou no ventre de Isabel ao ouvir a saudação de Nossa Senhora. Com quantas semanas? O anjo Gabriel disse que ele já era o 6º mês daquela que diziam que era estéril. Acho que é mais ou menos 22 semanas, se eu não me engano, né? São 22 semanas. Essa criança que foi abortada, ela tinha quantos anos? Quantas semanas? 29, né? Acho que era 29. E está lá os católicos dizendo, né, usando frase de efeito simplesmente, né? Criança não é mãe. Desculpe, meu filho, mas é sim. É sim. É uma criança que foi gerada ali, então ela é mãe. Deveria ser? Lógico que não. Isso é uma tragédia sem precedentes, né? É uma tragédia. E a tragédia se torna ainda maior com isso. Foi a morte da criança, que não tem nada a ver com essa história, né? Então veja a triste realidade de como que esse espírito, né? Veja como que os discípulos aqui, eles estão até com uma espécie de bom propósito, vamos dizer assim. Eles não receberam Jesus, vamos acabar com eles, né? E Jesus os repreende. Em outro texto, né, acho que é Mateus, ele os repreende e diz: eu não vim para perder as almas. Ele repreende eles e diz assim: vós não sabeis o que estáis dizendo. Eu não vim para perder as vidas, não é para isso. Quem está movido por esse Espírito não está movido pelo Espírito Santo, o Espírito que dá a vida. Nós rezamos no símbolo niceno-constantinopolitano, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então veja, se alguém aqui, eu espero que não tenha acontecido, né? Mas se alguém aqui concordou com essa barbárie, saiba que você está em pecado mortal. Mude de ideia, se arrependa, se confesse, e aí sim você está em comunhão com o Senhor. Porque quem tem esse espírito aqui, ó, dos Boanerges aqui, não está em comunhão com o Senhor. Vê como o Senhor repreendeu eles. Nunca mais eles inventaram de falar um negócio desse. Nunca mais, né? Então veja, o discurso, gente, sabe, as frases de efeito, elas são impactantes, mas a gente não pode se deixar levar por elas. A gente tem que olhar a realidade como ela é, né? Não ficar preso no discurso, simplesmente. Eu convido você que chegar em casa, olhe, procure lá, veja como é que se faz um aborto. Veja como é que se faz, né? Procure lá um videozinho mostrando como é que faz um aborto. Por quê? Porque a armadilha é esta. Os pró-aborto, eles usam termos abstratos. A gravidez indesejada, a saúde da mulher. Você consegue pegar a gravidez na sua mão aqui? Você não segura a gravidez nos seus braços. Por quê? Porque é um termo abstrato. Você só vê a gravidez em uma pessoa, né? Então qual é a armadilha do discurso? Você transforma uma criança, alguém que você consegue segurar nos braços, né? Você transforma em um termo abstrato. E aí, quando fala interrupção da gravidez, não parece uma coisa muito, né,
forte. Agora, quando eu digo um assassinato de uma criança no ventre de sua mãe, aí parece forte, não é? Não parece? E se você vê um vídeo como que acontece um aborto, você vai ver lá. Eu posso dizer aqui mais ou menos, escrever duas formas que acontece, né? Primeiro eles injetam uma injeção ali, né, que atravessa a barriga da mãe, vai até a cabeça da criança, que tem, né, substância salina, e ela vai se debatendo e morre. E depois eles vão arrancando, puxando os pedaços, os membros. Vocês sabem que as crianças são, né, frágeis. Você pega nos braços, eu tenho medo de pegar as crianças nos braços, né, que são frágeis. Imagina no ventre da mãe, que ainda nem se desenvolveu totalmente. Eles vão com o alicate, vão puxando. É forte, padre, não fala isso não, Miriam, não. Ninguém fala. Aí fica desse jeito, né? Eu sei que essa é uma homilia daquelas para diminuir o número de pessoas nos bancos da igreja, né? Mas veja, né? Olha a realidade, não fique escutando só a frase de efeito. É fácil a gente ficar só com a frase de efeito, né? Criança não é mãe e por aí vai, né? Olha a verdade da coisa. Isso aqui não precisa de fé. Não estou argumentando aqui com fé. Não estou usando a fé para dizer isso aqui, porque não precisa. Isso é ciência, é biologia, simplesmente, né? Ciência nos coloca isso, né? Então, assim, o mínimo que a gente precisa é parar diante de situações assim. Eu não estou entendendo direito as coisas. Você para, peraí, vamos ver. Não, peraí, como é que a igreja diz? A igreja, ela é contra o aborto em qualquer situação. Isso é absoluto, tá? É absoluto, porque é uma criança, é uma pessoa ali, única e irrepetível, não vai ter outra igual, não vai ter outra. A vida humana. Então, não nos deixemos mover por esse espírito aqui, ó, dos boinerges aqui, né? Estão movidos pelo espírito do demônio, né? E não tem problema nenhum em dizer isso, né? Que o Cristo aqui os repreende. Então, não fiquemos nos discursos vazios, nas narrativas. A gente precisa sair desse mundo da linguagem e chegar à estrutura da realidade. A realidade, a verdade, como ela é, né? Então, me surpreende. Foi no dia de São João Batista, né? Algumas semanas atrás nós celebramos a visitação de Nossa Senhora a Isabel. O dia que Nossa Senhora visitou Isabel e ela exultou, e o João Batista exultou de alegria no ventre de sua mãe, por ter escutado, né? Escutado ali, né, a voz de Nossa Senhora. Nós estamos na paróquia da Natividade de Nossa Senhora. Eu gosto de brincar que é Nossa Senhora do nascimento dela mesma, né? Então, é a Natividade de Nossa Senhora, né? Nós não podemos, nós mais do que todo católico, né? Mas nós mais ainda, é Nossa Senhora, né? É esse título de Nossa Senhora que nós devemos invocar e pedir para que as mulheres tenham um bom parto, para que as crianças nasçam saudáveis, né? Nós precisamos ter mais devoção ainda à nossa padroeira, isso a gente precisa crescer nisso, né? Então, pelo amor de Deus, espero que não tenha acontecido com ninguém aqui, né? Mas se você teve algum momento, você concordou com isso, né? Às vezes a gente se deixa levar pelo discurso, eu sei, né? Mas olha, se arrependa, se confesse, tá? Se confesse. Não tinha noção do que estava pensando quando eu concordei com isso aí, tá? Porque de fato chama-se assassinato de uma criança. É um pecado que brada ao céu. Os pecados de homicídio são daqueles pecados que bradam ao céu, clamam a Deus por vingança. E este mais ainda que é uma criança, certo? Então, mais atenção a isso, mais atenção, né? Facilmente, é impressionante como facilmente os católicos, né, dão ouvidos ao mundo e nem sequer param para escutar o que a igreja tem a dizer sobre isso. Eu nem escutei direito o que a igreja diz, para eu poder dizer que não concordo, né? Aí fica nessa coisa, eu sou católico, mas isso aqui não. Não, mas nessa situação aqui, padre, de fato é uma situação, é uma tragédia, né? E a hipocrisia também da sociedade, ficar espantada com isso, né? Quando a pessoa é lá é a favor de ideologia de gênero nas escolas, está falando de está sexualizando as crianças desde os 5, 7 anos de idade, e depois se surpreende, quer dar uma de surpreso, porque aconteceu uma situação dessa. De fato é uma surpresa, mas é culpa da sociedade como um todo, culpa nossa, né? E é uma tragédia completa.
E aí a gente se acostuma, aceita essa realidade e acha que a solução é matar a criança. Pronto, solucionamos o problema. Alguém está pensando de novo, alguém ficou cogitando, questionando, nossa, mas olha, as crianças já não têm mais inocência, né? As crianças já não têm mais inocência. Não se pergunta sobre isso, né? Então, mais atenção a isso, né? Se você pensou alguma coisa desse tipo, se você chegou a concordar com esse tipo, não se aproxime da fila de comunhão. Se arrependa, se confesse, peça a misericórdia de Deus, que Deus nos perdoa sempre, se a gente muda de fato, né, de mentalidade, né? Se arrependa, se confesse. E aí se aproxime de Deus, do Deus da vida, do Deus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.